Nesse computador. Pronto. Tá gravando. Bom, então, dando continuidade àquilo que a gente já tem visto, hoje é o nosso último encontro para falar sobre isso. E, na realidade, o último encontro desse ano. Porque, como vocês sabem, eu estou indo para o Brasil passar Natal, Ano Novo. Não, só Natal com a minha família. Ano Novo, não. Eu vou passar o Natal lá com a minha família. Depois de 12 anos, a gente está indo para lá. Queria que vocês estivessem orando por nós, por essa situação. A gente está bem ansioso, assim, porque a gente tem muita coisa para deixar em ordem essa semana. Até a gente está indo para lá. Os meus pais estão muito felizes, porque o Alice e a Larissa, as crianças, estão indo pela primeira vez. Nossa, meu pai, minha mãe choraram, porque eles estão muito felizes com isso. Então, assim, né, a gente. É sábado, nosso coração se entristeceu profundamente com a situação da Fernanda e da Gi. Nossa, eu chorei, falei, Senhor, tenha misericórdia delas. Eu tenho orado muito, porque a gente sabe que ficar longe dos nossos pais para a gente é muito difícil, né? E aí, quando veio essa notícia, a igreja toda estava clamando por ela e eles, assim, eu percebo que elas estão sentindo o conforto de Deus. Falei com a Gi e com a Fer hoje, né? Tinha mandado mensagem para elas e elas estão assim, né? Só mesmo pela misericórdia de Deus, sendo consoladas pelo Senhor, assim como as crianças. Ainda bem foi todo mundo para lá, mas assim, muito difícil. A gente está bem feliz por poder estar indo novamente, né? Se a gente puder mesmo, se o Senhor nos ajudar, a gente tem que estar sempre perto deles, enquanto a gente pode estar pertinho deles e cuidando deles, pelo menos por um mês, né? Então, olha só, na aula passada a gente viu como que a gente faz esse approach, como é que a gente faz esse convite para essas pessoas que a gente vai discipular, digamos assim, aquelas que já estão discipulando, amém, aquelas que ainda achavam que não eram conscientemente incompetentes. Na realidade, a grande maioria dos cristãos, a gente se coloca nesse posicionamento de conscientemente incompetentes, porque a gente sabe, na realidade, que nessa posição é que Deus, ele quer nos usar. Porque quando a gente reconhece que nós não somos capazes por nós mesmos, mas nós dependemos da graça e misericórdia de Deus, aí é que a gente está no lugar certo, de aprendizado, de querer realmente aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e aquilo que a gente já sabe e vai colocar em prática também todas as coisas que a gente já sabe e aprender juntas com o discipulado, que é o one-to-one, né? Então, a gente já sabe que não depende de nós, depende do poder do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Então, como que a gente faz esse convite? A gente viu na semana passada, é só fazer a seguinte pergunta: você gostaria de ler a Bíblia comigo por algumas semanas? E aí você espera a reação da pessoa. A gente viu que a grande maioria dos jovens, quase 100% dos jovens, quando você pergunta, quer ler a palavra de Deus comigo por algumas semanas, eles já de cara já falam que sim, né? A grande maioria das pessoas querem sim. E a gente já viu como tem que ser esses encontros. O primeiro, por exemplo, tem que ser aproximadamente uns 30 minutos para não ficar cansativo, né? Porque a gente não pode falar tudo de uma vez. Mas nada impede também de você ter um pouco mais de tempo com essa pessoa, até porque a gente já falou isso em estudos passados, né? No Florescendo Juntos, nós precisamos criar um vínculo, a gente precisa criar também uma amizade, conhecer umas às outras, né? Para poder ter essa situação toda. Então, a gente, para começar hoje, nós vamos falar sobre esse modelo de reunião. Como é que seria esse modelo? Então, orar e leitura da Escritura. Então, por exemplo, se nós escolhemos um livro de João para ler, nós vamos pegar o livro de João e nós vamos estudar juntas. Então, nós vamos pegar todo o material, nós vamos pegar todo o livro de João, nós vamos pegar comentários bíblicos que falam sobre o livro de João, nós vamos pegar a Bíblia, por exemplo, todas as Bíblias de estudo, tem um estudo de pessoas muito sérias que fizeram estudo sobre o livro de João. Aí lá você vai encontrar tudo. Você vai encontrar quem foi João, quando ele escreveu, qual foi o século que ele escreveu, para quem que ele estava escrevendo, de quem ele estava falando, quais foram os personagens. Então, assim, por exemplo, a gente vai escolher um livro desse. Se você for procurar você vai fazer um devocional. Então, Adriana, eu quero começar com um devocional, algo muito simples, algo para a gente começar. Então, você vai escolher um devocional, você vai fazer com aquela pessoa que Deus colocou no seu coração, que você orou, que você ousou convidar, né? Digamos assim. Eu tenho orado muito para que realmente Deus dê assim ousadia para vocês, um espírito assim de ousadia que vocês chegam assim e convidam logo um monte. Então, conversem sobre a passagem. Seria um diálogo e não um monólogo. É assim, por exemplo, os estudos que eu dou, eu falo na maioria das vezes, porque eu estou
principalmente porque a gente não faz 1 hora, a gente faz aí uns 50 minutos, né? Como eu disse, eu oro, aí a gente conversa um pouco, as pessoas fazem perguntas, e aí a gente vai respondendo. Nesse sentido, discipulado da forma com que eu dou para os jovens. Mas, de repente, se você vai fazer com uma outra pessoa, oi, Gi, seja bem-vinda. E aí, Oi. se você vai fazer com uma outra pessoa, vocês duas juntas vão estudar. Então, escolhemos um livro juntas. Vamos ler o livro de João? Então, vamos ler o livro de João. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Ah, eu tenho esse livro aqui. O que você acha? Então, vocês vão estar nessa situação aí. Mas é importante que as duas participem. Agora, por exemplo, tem o discipulado que eu dou, por exemplo, são para as meninas que são mais jovens. Então, para elas é uma situação um pouquinho diferente, porque eu estou ensinando elas. Mas mesmo assim, elas estão abertas a perguntas, elas fazem perguntas, elas às vezes até começam com as perguntas, então nada impede de fazer. Mas quando são duas pessoas que já têm, né, já estão assim num nível bacana de aprendizado, as duas pessoas vão trabalhar juntas nisso. Tá, a gente vai aplicar a nossa vida cotidiana, a gente vai falar sobre isso, como que isso se aplica na minha vida. Então, ore com gratidão. Uma das coisas que a gente sempre tem que fazer é muita oração, que a gente já viu, foi o segundo, eu acho, que falava sobre oração, que a gente tem que orar muito, todas as vezes, e orar todo o tempo. Então, já confirmar a próxima reunião. Então, terminou a reunião, você já confirma, ela já está marcada. Olha, toda quinta-feira tá o horário. Então, ela já está marcada. Vamos só confirmar a nossa reunião? Ó, próxima quinta-feira tá o horário, tá bom? Beleza? Beleza. E a gente não pode deixar com que nada atrapalhe. A Luana estava contando o testemunho da Sara, que ela estava bem doentinha na sexta-feira, estava sentindo super mal da escola, ela já não estava se sentindo bem. Só que o que deixou nosso coração feliz é que foi em nenhum momento ela levantou a questão de cancelar o discipulado, a aula. Eu vi que ela estava batida, eu vi que ela estava cansada, mas em nenhum momento ela quis que cancelasse. Isso é louvável com os nossos jovens, para vocês verem que eles não vão cancelar. A Camille nunca cancela comigo, como eu já usei o exemplo da semana passada. Está dentro do ônibus, está dentro do carro, ela não deixa de participar. A gente troca os horários porque elas não querem cancelar. E isso é muito bacana. Então, nós, principalmente nós como pessoas adultas, é que nós temos que prestar bastante atenção nisso, porque eu acho que é muito mais propício nós, como adultas, quererem cancelar por qualquer motivo do que eles. Eles nada, sabe assim, porque o Cauã e a Luana e a Sara, por exemplo, eles chegam na escola, eles só comem um lanchinho rápido e já vão fazer a aula, que é aquele horário que eles têm. Então, tipo assim, é cansativo porque eles já estão o dia todo na escola, mas eles não deixam de fazer. O que eu acho bacana, porque seria uma desculpa, olha, minha cabeça está cansada, eu já estou cansado, não gostaria de fazer. Mas eles não cancelam. Então isso é muito importante, gente. Esse comprometimento, esse compromisso, haja o que houver, a gente não pode cancelar, até porque é a nossa palavra, é o nosso compromisso com a outra pessoa. A pessoa passou a semana inteira pensando naquilo. Aí na última hora, a não ser que seja algo muito grave, aí a gente cancela. Mas caso não, isso é muito importante. Então, o que eu gostaria de fazer agora? Agora eu quero fazer uma atividade com vocês, para vocês, que eu quero provar para vocês que vocês são capazes de dar o discipulado. 2, 4, então 3, 6, tem 7, né? Não, tem 6, 7, 8, né? Tem 8, então nós vamos dividir em 2. Deixa eu ver se eu consigo break rooms, tá? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Eu já tenho todas as respostas das perguntas. Ah, tá. Primeiro, o que vocês preferem, gente? Me fala aí. Vocês querem anotar as perguntas agora? Porque assim, eu tenho 5 perguntas, 5 perguntinhas. Na realidade, são 4, porque a última é particular. Então, são 4 perguntas. Vocês querem anotar rapidinho? Em algum lugar, no celular ou num caderno, para poder. Isso, por favor. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem. Aí vocês vão anotar, são perguntas rápidas, e nós vamos dividir em grupos de 2, porque o one-to-one nós vamos começar, por exemplo, vamos começar assim, né? De uma por uma. Então, que isso eu tenho certeza que vai aumentar com o tempo, em nome de Jesus, mas por enquanto vai ser uma e uma, digamos assim. Nada impede de ser mais, tá, gente? Pode ser mais gente, mas eu acho que uma e uma, por enquanto, vai começar bem. Então, se vocês puderem anotar, quando vocês estiverem prontas, aí eu já vou começar, eu vou falar, porque aí eu vou dividir em grupo de 2, vou dar um tempo para a gente responder essas questões e aí a gente volta para falar como é que foi, tá bom? Posso começar?
Vou lá, então. Primeira pergunta. Tá. Primeira nota aí, por favor. Marcos 1, de 1 a 15. Esses são os versículos que vocês vão discutir. Marcos 1, de 1 a 15. Primeira pergunta sobre o texto. Como Marcos nos mostra que Jesus é digno de atenção? Repetindo. Como Marcos nos mostra que Jesus é digno de atenção? Ok. Como Marcos nos mostra que Jesus é digno de atenção. Pergunta número 2. Que testemunhas Marcos pede para apresentar Jesus e por quê? Que testemunhas, entre aspas, testemunhas, tá? Porque vocês vão ver no texto que não aparece como testemunhas, mas é mais ou menos isso. Que testemunhas Marcos pede para apresentar Jesus e por quê? Terceira. Eu tô olhando vocês escreverem aí, a hora que vocês param, eu falo. Então vamos lá. Terceira. Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem de Jesus e como isso chama sua atenção para ele? Qual é a mensagem de Jesus e como isso chama sua atenção para ele? Qual é a mensagem de Jesus e como isso chama sua atenção para ele? Quarta pergunta. De acordo com a passagem, o que Jesus veio fazer? De acordo com a passagem, O que Jesus veio fazer? Prontinho? Nenhuma dúvida? Vou dividir os grupos. Eu acho que talvez uns 15 minutinhos e a gente volta. Se não der tempo, a gente volta de novo. Vamos colocar 15 minutos, né, gente? Eu acho que, porque são 4 questões, né? Eles estão, assim, bem explícitos no texto, mas vai que precisa discutir, acho que uns 15 minutinhos. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é o breakout rooms. Ah, tá. Adicionar em 2. Não, peraí. Então, vou dividir por 4. Né? 7 participantes, então 4 rooms. É isso, gente? É. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. Vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa eu volto. Ah, tá. Peraí. 4. Acho que é isso. Será que é isso? Options. Breakout after. Close automatically. Ah, tá. Com 15 minutos. Acho que é isso. Oi. Oi, tudo bem? Tudo contigo? Tudo bem também. É isso, gente. Eu acho que eu nunca conversei contigo, de verdade, né? Eu também acho que não. Mas peraí, eu acho que a gente tá ouvindo nada. Not start. Espera um pouquinho. Ai, não, gente, peraí. Delete room. Pera, calma. Meu Deus, é 4 rooms. E agora, o que eu faço? Open rooms created. É isso? Ah, tá. Create all rooms. Tá criado, gente. Como é que eu faço para ir para lá agora? Options. Move all participants automatically. Ah, ok. Será que é isso, gente?
Uhum. Espera aí um pouquinho, gente. Tem que chamar o pastor. Amor, você pode vir aqui me ajudar um pouquinho? Por favor? Fica quieta. Não tô... Botei todo mundo aqui. Eu nunca tinha feito isso antes. Olha só, amor. Não é assim, ó. Breakout rooms. Aí eu coloquei option. Move automaticamente. Allow para anytime. Até 15 minutos. Né? E agora, fecha. Nossa, eu quero 2 pessoas por cada um. 2 por cada vez. Tem 7, tem 8 comigo, né? Sai, as pessoas que você quer aqui. Quem você quer? Disfarça. Eu posso escolher com quem? Com quem? Ai, que legal, então vou escolher. Legal, vou escolher. Então tá, nesse primeiro eu vou colocar então aquelas 2 pessoas que já estão conversando. A segunda. Tá, aí segundo sign. Aí eu coloco aqui sign. Aí vem. E aí eu. Tá. E agora. E você vai com essa aí que sobrou. Ah, entendi. Aí vai automático? Não. Aí eu tenho que colocar sign, beleza. Aí, Aí você vai e entra nesse depois. Aí open all rooms. Agora você vem e join com essa aqui que sobrou. Ah, entendi. Legal. 4? É. Automaticamente. Não sei se você colocou 15 minutos. Coloquei, 15 minutos. Oi, Lara. Peraí que você tá muda. Eu perguntei assim, você me escolheu? Você tava no mudo, eu nem vi. Vou deixar você responder, que eu já tenho as respostas. Ai, meu Deus, aí. Ai, vamos lá. Tem que ter uma discussão. Tá, então, olha só. Porque o que eu quero com esse exercício é provar que a gente consegue desenvolver o texto. Então, você abriu aí o texto em Marcos 1, deixa eu até abrir aqui. O meu já está aqui. Marcos 1. E aí, qual que é a primeira pergunta? Como Marcos nos mostra que Jesus é digno de atenção? É 1:15, né? Ou de 1 até o 15? De 1 a 15. É todo esse versículo. Tá, entendi. Aí, ele fala a respeito de Jesus, filho de Deus, começa a sacerdote. Então, como que Marcos nos mostra que Jesus é digno de atenção? Ele já começa o capítulo falando de... o texto é Malaquias, né? Malaquias 3:1. Que ele já começa. E Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro, que ele está falando de João Batista aqui, né? Eu enviarei o meu mensageiro diante dele para preparar o seu caminho. O profeta escreveu também. Alguém está gritando no deserto. Preparem um caminho para o Senhor passar. Abram as portas retas para ele. Aí esse aqui é Isaías 43. Né? Então, como que Marcos ele está mostrando que Jesus é digno de atenção? Ele já começa como? Como que ele faz essa chamada? Dizendo que ele é o mensageiro? Não, na realidade, ele já começa abrindo tudo, ele já começa, a boa notícia que falava a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Então, tipo assim, ele já tá falando que é digno de atenção, falando o quê? Que até os profetas profetizavam a respeito. Antes, né? Bem antes. Olha lá. Carolina Menzotti is in break, asking for help. Dá um help aí pra ela, enquanto isso eu vou lendo aqui o texto. Aí pra vocês também. O Haroldo foi engraçado. Cadê a Marlene? Gente, ela não foi pro seu grupo, não? Sumiu.
Será que desistiu? Que ela saiu em vez de entrar. Ai, meu Deus, peraí, será que ela saiu? Então faz o seguinte, como é que eu te coloco pro meu grupo? Peraí. Faz invite, eu acho. Já sei. Eu vou fazer o seguinte. Ah, tá, eu vou mover você pro grupo 4. Peraí, tô te movendo. Ixi, a Marlene... tá aí eu, join. Está... Olha, ainda tô lendo a passagem. Tu fez? O que tu fez? Botou todo mundo junto? Parou pra gente, porque a Marlene largou sozinha. Ai, Jeová. Pô, E aí? eu acho que de vez ela entrar, ela saiu, acho que do Porque meeting. não foi automático? Vocês Foi automático, não tinha que aceitar nada. Foi automático. No meu, aperto. Entrar no grupo. Ai, coitada. O meu não. Depende, porque não manda, eu não. vejo o celular. Ah, tá. E a Marlene também é celular, quer ver? Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Então, Carol, eu tava falando para ela, a gente tava na primeira pergunta. Então, como que Marcos já mostra que Jesus é digno de atenção? Nessa primeira pergunta aí. Logo de cara, o que Marcos faz? Ele já fala do quê? Dos profetas, né? Ele fala dos profetas e primeiro aqui, no primeiro versículo, ele já fala que é filho de Deus, né? Isso aí já mata tudo já. É. E depois... chamando Jesus de filho de Deus. Né? Okay. De filho de Deus. E ele já aponta que ele fala que até os profetas, né, estavam anunciando. O profeta Isaías e Malaquias anunciam sobre João Batista. Já anunciaram a vinda dele, né? João. Falou de João Batista. Falou de João Batista, né? Que vinha preparar o caminho. E que daí João dá testemunho de Jesus, né? O testemunho que você acho que perguntou, no qual é que João estava dando testemunho de Jesus, que ele batizava com água e Jesus vinha batizar com o Espírito Santo. Uhum. Que testemunhas Marcos pede para apresentar Jesus e por quê? Né? Seria, então, João Batista, região da Judéia e Jerusalém. Né? Lá ele fala assim, essa testemunha seriam muitos moradores da região de Judéia, o próprio João Batista, né, como você disse, muitos moradores da região de Judéia e toda Jerusalém, que iam ouvir de João. Então, todos eles eram testemunhas, né? Sim. E, então, a terceira é essa que você falou. Qual é a mensagem de Jesus e como isso chama a sua atenção para ele? Então, qual que é a mensagem de Jesus? Que ele veio para batizar com o Espírito Santo, né? E logo depois ele foi para o deserto, né? Ser confrontado, assim, tentado pelo inimigo por 40 dias. E ali começa... A atenção para ele é que, no caso aqui bem específico, é que no caso, João Batista batizava com a água, enquanto Jesus batizava com o Espírito Santo, né? Exatamente. Depois vem o batismo de Jesus, que foi um fato lindo, maravilhoso e único, né? Em toda a história. Que com certeza... Que o próprio Deus, né, lá de cima, né? Então... Este é o meu filho amado, né? Jesus foi tentado, e de acordo com a passagem que Jesus veio fazer, ele veio batizar com o Espírito, né? Que é a quarta, né? Trazer arrependimento. E também porque depois, no final, Jesus volta, né? Para Galileia. Porque chega a hora... Pregando o Evangelho de Deus. Que, na verdade, ele veio, batiza com o Espírito Santo, ele vai para 40 dias num período de tentação, no qual ele é aprovado, né? E depois ele já sai evangelizando. Com o ministério dele.
de acordo com a passagem que Jesus veio trazer, porque João fala, eu vim para batizar com água, mas vem aquele que batizaria com o Espírito Santo, porque ele fala assim, que ele fala assim, para eles se arrependerem, né? Então, Arrependam-se. Sempre foi a mensagem de João Batista, né? Essa era a mensagem dele, arrependei-vos. Sempre foi essa. E depois Jesus vai para Galileia evangelizando e anunciando que o tempo está cumprindo e o reino de Deus era próximo. Ele vence Satanás no deserto e volta começando o seu ministério, né? Que aí vai começar todos os seus milagres e tal. Isso. Esse é aos olhos de Marcos, né? Exatamente. Cada evangelho mostra de uma forma. Um jeito. Essa Bíblia de estudo da Reforma que você trouxe aqui, Leandro, essa Bíblia eu estou usando para dar estudo para as meninas. É muito, muito, muito bom. Porque ela traz a história de todos eles, ela fala sobre todos os... Sim, os melhores pastores se reuniram para escrever essa Bíblia, né? Excelente. A Bíblia nem está comigo, a Bíblia. Eu estou usando a minha véia de guerra. Que já até perdeu a capa. Essa minha aqui é a João Ferreira de Almeida, traduzida. Depois você me passa. Qual é a capa da sua, Adriana, para me ver se essa daqui é a Bíblia. Aproveitar que está chegando o meu aniversário. Essa é lá do Brasil. O duro, que ela é muito pesada. Muito pesada, né? Eu vou tentar trazer. Ela deve ter uns 20 quilos. Só brincando. Muito pesada. Igual aquela traduzida, né? Aquela uns 2 quilos ela tem. Nossa. Assim, se a gente conseguir comprar na Fiel daqui de Portugal, porque ela é uma Bíblia reformada, com certeza a Fiel tem. Eu vou tentar trazer algumas lá do Brasil, porque na realidade eu tenho 3 malas de 23, né? Então, quem sabe eu consigo trazer. O máximo que eu conseguir trazer, eu vou trazer. Mas eu vou passar para vocês estarem usando ela. Bíblia, ela é cara também. Lá no Brasil ela custava mais de R$300 na época. Mas para isso é muito barato, né? Por 7. Vai ser o quê? 20, 30 libras? E aqui uma Bíblia simples custa isso. A minha prima tá indo agora em dezembro, se ela voltar. Verdade. Não, vou te mandar a foto da capa. Eu te mando o link dela para você. Você já compra e manda pro seu endereço lá e pede para mandar. Uma Bíblia excelente de estudo, é muito boa. Qual que era a pergunta, pessoal? A quinta pergunta? Então, não, a gente tem 3 minutos para voltar. A quinta pergunta eu vou fazer no geral, porque qual a sua própria reação a Jesus depois de ler essa passagem. Então, tipo assim, é pessoal. Aí cada um responde para si mesmo a quinta pergunta. Como isso chama essa atenção para ele? Vocês podem anotar, Marlene não está falando. Bom, lá vocês respondem direitinho. Vocês anotaram tudo aí direitinho? E aí a gente pode... E aí a gente volta para o estudo. Como é que volta aqui agora? Ele vai voltar automaticamente. Eu coloquei para voltar. Falta 2 minutos para voltar. Vai voltar todo mundo junto já. Volta todo mundo provavelmente deu tempo de todo mundo ver, porque assim, bem curtinho, né? Curtinho. Foi só mesmo para a gente ter um gostinho de como esse negócio de one-to-one. E é gostoso, né? Bem legal, porque você vê que dá para fazer pelo Zoom. Dá para estudar pelo Zoom. Você escolhe um livro da onde vai estudar, pega o livro e estuda juntas. É o que eu faço com as meninas. Eu acho que o importante é você saber dividir também um pouco, porque às vezes não é você ler um título, né? Porque às vezes a pessoa não vai ali e só fala sobre João Batista. Que foi importante até o verso 15, né? E depois ver a vocação dos discípulos, mas era importante ir até o verso 15. Exatamente. Porque você vê que ele dividiu certinho para a gente ver que... Porque se você for ver, gente, você fica em 2, 3 capítulos da Bíblia, você estuda pra caramba, porque a Bíblia é exaustiva. Você estuda e tem coisa para estudar ainda. Em 2, 3 acaba. Ali, dá pra você a palavra de Deus, não acaba. Não acaba nunca, ela é muito viva e eficaz. Mas o bacana é pegar todas essas informações
quem foi Marcos, né? A gente sabe que Marcos foi João Marcos, que era aquele que saiu correndo pelado, né? Quando eles pegam Jesus, João Marcos sai pelado, correndo. Largou até a túnica para trás. Foi embora. E depois é aquele que Paulo despreza. Não quero esse rapaz, não. Esse rapaz, não sei o que é. Despreza, depois manda trazer o manto, que tá com frio. Mano. E fala que ele é o tipo, É o cara. Não, traz lá João Marcos, que ele é muito útil para mim. Agora você vê como é que é. Deus tem um propósito para todas as coisas. Verdade. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou leave room. Acho que vocês podem coisar aí pra gente voltar para lá, que eu vou aceitar a Marlene. Tá. Tá, vou sair aqui. Lembrei. Marlene? Aí, Marlene. Ô, Marlene. O que aconteceu? Você não tinha que ter apertado alguma coisa pra você voltar, Marlene? Marlene? Marlene. Ela falou que não tinha conseguido voltar, mas ela tá lá. Marlene. Agora ela tá aqui. Tem um M de Marlene. Oi! Ô, minha filha! Como não? Eu não sei o que eu apertei, que sumiu, mulher. Sumiu. Você não foi pro... Não foi pro grupo. Ah, sim. Vamos ver se o pessoal todo vai voltar para a gente dar uma discutida rápida sobre as respostas. Na realidade, eu vou falar rapidamente, porque se eu for pegar cada um, a gente não termina o estudo. E eu quero falar rapidinho para vocês sobre outras coisas. Porque cada um... Já tá todo mundo aí. E aí, gente, como é que foi? Legal? Tenso. Tenso! Sabia! Eu sei, gente, o texto tá tão claro, mas parece que fica assim, tudo branco, é igual prova na faculdade, não é? Parece aquela coisa, você tá com a resposta certa, você vai lá e troca, porque tá tão certa que você vai querer trocar de tão na dúvida que você fica. Ai, meu Deus, será que é isso? Você pega olha, na realidade, isso daí não foi só um teste para a gente sentir como que vai ser os nossos estudos one-to-one, né? Assim, a gente vai sentir como é que é a situação do discipulado. A gente fica nervosa mesmo. A gente vai ficar com dor de barriga. A gente vai pensar, será que a resposta está certa? E a gente vai discutir juntas se está certo ou não. As duas vão descobrir juntas no texto, né? E eu tava falando para as meninas, né? Que eu fiquei com a Carol, que coitada, a Marlene caiu, não conseguiu ficar lá no grupo. Aí eu fiquei com a Carol e com a Lara. E aí a gente está falando justamente sobre isso, que o texto, todo o texto da Bíblia é exaustivo. Você vai achar muita coisa lá dentro, muita coisa lá dentro. Então, por exemplo, a gente sabe que Marcos era João Marcos. Tipo assim, só para passar rapidamente por isso aí, porque eu gostaria muito de ouvir a resposta de todo mundo. Só que o que dá para fazer depois é, se vocês quiserem mandar a resposta no grupo, seria bacana. Ou, porque para a gente colocar tudo aqui, não vai dar tempo de eu passar para vocês o que eu quero que a gente faça daqui para frente. Então, a gente sabe que a pergunta número 1, por exemplo, como Marcos nos mostra que que Jesus é digno da atenção? Logo na primeira coisa, ele já fala que Jesus é filho de Deus e ele usa os profetas para confirmar que ele é filho de Deus e que João viria para abrir o caminho, né? Então, logo de cara, ele usa Isaías 43 e usa Malaquias 13:1, que é justamente para falar que ele viria um mensageiro, que é João Batista, quer dizer, lá em Malaquias. E Isaías já falava sobre João Batista, que viria para abrir o caminho. Então, ele está mostrando que Jesus realmente é um filho de Deus. Que testemunhas que Marcos pede para apresentar Jesus e por quê? Ele usa João Batista como testemunha, a região da Judéia e toda Jerusalém. E por que ele faz isso? Porque ele quer que todas as pessoas que estão ouvindo que o Messias viria, porque ele estava falando para os judeus, então com certeza eles não chamavam de Jesus, chamavam de Messias, né? Então eles queriam falar que o Messias estava vindo e ele estava abrindo o caminho. Porque ele fala, vem aquele que eu não sou digna nem desatar suas sandálias, né? Aí na terceira responde o que ele fala. Qual é a mensagem de Jesus e como isso chama a sua atenção para ele? É o que eu falei agora. E ele viria como?
para batizar com o Espírito Santo de Deus. Ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo de Deus, né? Que os profetas já falavam dele, e o próprio João Batista falava de Jesus, né? E o seu próprio batismo para poder fechar com chave de ouro, porque Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Tem o símbolo da pomba, que vem como o Espírito Santo de Deus, representando o Espírito Santo de Deus, para batizar Jesus naquela hora, para que eles continuassem fazendo isso. E a quarta pergunta, de acordo com a passagem, o que Jesus veio fazer? Trazer arrependimento, salvar a humanidade de seus pecados, trazer arrependimento, que é o que João Batista, todo o seu ministério curtíssimo, veio só para dizer que ele viria para trazer o arrependimento e pedir para que todo o pessoal ali da Judéia e Jerusalém se arrependesse, né? E a quinta pergunta é pessoal. Aí vocês vão aplicar esse texto na vida de vocês. Tá vendo como a gente divide as coisas dessa forma? Então a gente conversa junto, discute sobre o texto, a gente estuda exaustivamente o texto, vê quem foi Marcos, para quem Marcos estava falando, quem ele era. Era aquele que fugiu pelado, lembra? Que na hora que Jesus ali é pego, ele cai na estrada, o negócio dele cai para ele ficar peladão correndo. É o mesmo que era provavelmente primo de Barnabé, que também Paulo exorta ele, depois fala para trazer ele que ele era muito útil, né? E, quer dizer, a gente tem que saber quem foi o autor, o que ele fez, que século que foi escrito, né? Antes, depois de Cristo. E aí, qual é a sua própria reação a Jesus depois de ler essa passagem? Aí a gente aplica na nossa vida pessoal. A gente traz isso pra gente. Então, de repente, por exemplo, a Bruna que ficou com a Neuza, as duas podiam dizer, olha, então, para mim essa passagem serviu para isso, isso e isso. E aí compartilham essa passagem. Isso é só um modelo de como funcionaria esses estudos, como que iria funcionar. Então, você vê, não é algo que vai durar muito tempo. Em meia hora, 40 minutos, dá para fazer um estudo legal sobre, por exemplo, a gente só tem um exemplo aqui de 1 a 15 de Marcos, mas nós temos aí várias passagens bíblicas. Olha, o que eu gostaria de sugerir para vocês, então, é o seguinte. Você presta bem atenção. Então, agora é para a gente refletir sobre tudo isso que a gente veio aprendendo até agora. Minha pergunta para você é capaz de fazer o que foi descrito acima? Você consegue realmente falar com suas palavras, tentar olhar para o texto e realmente identificar o que foi falado aqui? Com as meninas eu percebi que elas conseguem de boa. Aí a pergunta mais desafiadora é, você irá continuar fazendo isso? Então, de hoje em diante, o que nós precisamos tomar é uma decisão que vai mudar toda a nossa vida daqui para frente. Eu vou continuar fazendo isso? Eu vou ousar fazer o convite que eu falei na semana passada? Porque, olha só, imagine um mundo onde os cristãos entendem a obra de Deus. Entendem que a palavra de Deus é que faz a obra de Deus no mundo de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que as pessoas estão desesperadas para aprender o evangelho. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Seja no nosso trabalho, seja com um amigo do Brasil. Enfim, o campo é muito vasto, né? É muito grande. Então, pense na sua vida como um indivíduo que pode influenciar alguém. Eu tenho certeza absoluta que cada uma de nós aqui, com certeza, tem alguém em mente que pode influenciar de forma muito positiva. Então, pense como seria se centenas e centenas de cristãos fizessem isso nos próximos meses. Então, o que eu penso? Só esse grupo nosso aqui, aí também tem mais algumas que me deram nome, tem mais algumas que infelizmente não puderam estar aqui, mas que vão querer participar. A gente pensar que só esse grupo aqui, mais umas 2 ou 3, com certeza, se pegarem mais pessoas para discipular. Imagina, eu discipulando 3, 4, aí mais uma discipula 2, e vocês se encontram entre vocês. Ai, mas olha, eu gostaria, por exemplo, a Fabi não está aqui, então eu vou convidar a Fabi para estudar comigo. A Érica não está aqui, eu vou ver qual é o melhor horário para a Érica para estudar com ela. Ai, quem também não está aqui? A Fernanda e a Gisele que estão no Brasil. Vão precisar muito da nossa ajuda quando elas voltarem, muito do carinho, muito da palavra de Deus. E talvez esse seria o caminho para poder confortar o coração delas. A própria, né, tem várias, a própria Laís, que algumas de vocês ainda não conhecem, mas que também
Gostaria muito de participar, converso com elas, elas gostam muito de estar fazendo isso. Então, tem várias meninas aqui que a gente, com certeza, poderia estar trabalhando juntas. Então, a minha pergunta final é, eu não quero que vocês respondam não para mim, mas eu gostaria que vocês respondessem para Deus, porque não sou eu que chamo vocês para fazer isso. Na realidade, quem chama vocês para fazer isso é o próprio Deus. Então, vocês vão responder para Deus. Por que você não faria isso? Por que você não daria o discipulado para ninguém? Porque, na realidade, em todas as outras aulas, nós descartamos todos os obstáculos que poderiam nos impedir de fazer. Tudo que que passou pela nossa cabeça, que nós não faríamos, Deus nos mostrou e provou através da palavra que nós somos capazes de fazer. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês agora é... Eu não sei, eu acredito que algumas de vocês já estão fazendo, ou já estudaram, ou já ouviram falar do curso Fiel de Liderança, que é o que eu estudo, que é o que eu faço, que é o que eu comecei a fazer desde o começo. É assim, como eu já compartilhei com vocês, eu nunca tive ninguém que pegasse eu pela mão e falasse, Adriana, você gostaria de estudar, você gostaria de ler a Bíblia comigo por algumas semanas? Como foi a pergunta da semana passada. Eu não tive isso, mas eu falei, não, eu vou estudar. E eu queria muito estudar. Muito antes do Leandro ser pastor, ou cogitar a situação de ser pastor. Muito antes disso, porque eu queria para o meu crescimento espiritual. E quando Deus me chamou para dar discipulado, então eu só coloquei em prática aquilo que Deus já tinha me chamado para fazer. Então, eu fui procurar um curso para me fazer de teologia online. O Leandro já falou com vocês, eu também já falei. O curso Fiel de Liderança, ele é um curso que te dá tudo que você precisa. Você só paga, eu acredito que é 6 libras por mês, 6 libras por mês. Você vai pagar em reais. Então, a libra tá alta, você vai pagar mixaria. Eu pagava 6 libras quando a libra estava lá embaixo. Deve ser muito mais barato que isso. Mas, enfim, você vai pagar isso por mês e você vai ter direito a todas as plataformas. Eu não estou querendo dizer para você que você tem que pagar, porque tem algumas plataformas que são de graça. Então, se você não quiser pagar, você pode fazer parte do curso da Fiel. Você não paga as 6 libras ou menos que isso e só usufrui daquelas que são de graça. São os devocionais, que são os outros estudos que eles disponibilizam de graça. Por exemplo, o Depressão e Graça do Wilson Porte está de graça lá. Mas se você quiser pagar, você vai ter direito a todas as plataformas. E todas as plataformas. Aqui eu indicaria para a gente começar hoje. Eu acho que eu devo ter uns 4 ou 5 deles. Agora eu estou fazendo o panorama do Antigo Testamento, que eu já fiz o do Novo Testamento, fiz Evangelho, que é o que o Evangelho é o que eu uso para discipular. Só que eu acho ele muito complexo para quem vai começar agora. Então, o que daria para a gente fazer é o seguinte, que é excelente, é cristianismo básico. Eu posso pegar, copiar o link, mandar no grupo para vocês, e aí vocês decidem se vocês querem fazer ou não. O cristianismo básico é o seguinte, o curso ele visa oferecer uma cosmovisão e ética de cristãs básicas, abordando doutrinas fundamentais da fé, que é o que a gente precisaria para começar agora o discipulado de duas em duas. Para tanto, trabalharemos tríplice em divisão, queda e redenção, e vida cristã. Então, o objetivo é que o aluno consiga articular os principais pilares da fé e compreenda como um ser criado e redimido por Deus deve viver. Então, a gente vai ter estudando a criação, como tudo for criado, que é o que eu já começo no meu discipulado. Vai falar sobre queda e vai falar sobre redenção e vida cristã. Então, você vai desde Gênesis até Apocalipse. E aí você termina como viver uma vida cristã. Como que isso deve ser? Então, são 18 videoaulas, então seria 18 semanas, porque eu acredito que seria... Eu faço mais de uma aula por semana, mas tem gente que vai fazer uma por semana, então seria 18 semanas. Ou você pode fazer todo dia se você quiser. E porque o curso, você começa a videoaula, vamos supor que dura 1 hora de estudo seu por dia. Então, seria 18 dias, se você quiser estudar todos os dias, se tiver essa disposição de estudar todos os dias. E é uma carga horária de 46 horas. Aí você vai fazer um teste e eles vão te dar um diploma desse curso. Então, assim, enquanto a gente estivesse de férias, estivesse no Brasil,
durante esse período que a gente vai estar de férias, que não é férias, a gente teria o compromisso, primeiro, de começar um curso, ou que seria esse cristianismo básico, ou, claro, se vocês acharem que vocês já conseguem pegar um livro da Bíblia e falar, vamos estudar isso aqui com alguém, é isso aqui que eu vou estudar com alguém. Eu só estou sugerindo que nós fizéssemos o cristianismo básico, que vai nos levar de Gênesis a Apocalipse, estudando tudo, para a gente poder estar... E dentro desses livros, dentro desses estudos, eles te dão leituras que você vai fazer. Por exemplo, todos os cursos que eu faço, eu leio um livro inteiro. Então, por exemplo, cristianismo básico, provavelmente eles vão te dar um livro para ler. Eu não fiz cristianismo básico. Eu fiz, por exemplo, eu fiz a depressão de Spurgeon, né? Eu fiz aconselhamento na depressão. Eu fiz esse curso. E esse curso, no final do curso, eu tinha lido todo o livro da depressão de Spurgeon. Então, ele te força a ler um livro ou até 2 por curso. Então, tipo assim, além de você estar lendo a Bíblia, você está estudando a Bíblia, você está aprendendo sobre o básico da fé cristã e você ainda lê um livro que seria um material de apoio. Tá vendo isso daqui, que é um guia de estudo? Todos eles vão te dar o guia de estudo em PDF. Então, é muito fácil de estudar, gente. É muito fácil de estudar, é muito simples, não é nada complicado. Os professores seriam o Alexandre Mendes, Gilson Santos, o Gilson Santos é um dos professores que dá Depressão e Graça, e Vinícius Musselman. Então, esse daqui provavelmente não vai ter tradução, porque eu estou fazendo um curso com Spurgeon, com o Sproul, que é o programa do Velho Testamento, que é o panorama geral do Velho Testamento. Então, é o Sproul que dá, ele era bem novinho quando ele dava esse curso, há muitos anos atrás. Então, tem tradução, e a tradução é simultânea. Ele está falando e você está vendo embaixo o que está escrito. Então, mesmo que seja os professores... Então, gente, os professores são professores assim, olha, como Sproul, como esse David Hellman, que a gente acabou de estudar com ele. Então, assim, eu acredito que vale a pena. Vale a pena a gente pagar que seja aí 6 libras, que a gente gasta com 2 cafés no Costa. Aí você deixa de tomar 2 cafés no Costa, faz um café na sua casa e paga o curso da Fiel, porque é muito gratificante. Eles dão o certificado no final, porque teu nome vai estar lá, eles vão te dar o certificado. Eu até tenho os meus aqui, até ia pegar para mostrar para vocês, mas tá ali no armário. E aí, o que acontece? A gente tem condições de ajudar umas às outras com o discipulado. Então, esse seria o primeiro passo, fazer o curso. O segundo passo, e o mais difícil, é o ousar convidar alguém. Gente, difícil e não é. Porque se a gente for pensar, a gente já está tão familiarizado umas com as outras que a gente não vai ter tanta dificuldade assim de chamar. E agora, como eu disse na última vez, nós precisamos pensar que nós estamos no lockdown. Então, seria pelo Zoom por enquanto. Então, gente, presta atenção. Você nem ia precisar sair da sua casa. Você ia ficar no quentinho da sua casa, tomando café na sua casa, junto com a tua amiga que estaria tomando um cafezinho na casa dela, no quentinho. Então, gente, melhor do que isso, só isso. Não tenho que falar. Então, assim, por que eu estou apelando? Gente, porque se a gente começar isso aqui, aí a gente também começa com os nossos filhos em casa, e a gente começa umas com as outras, a gente vai ter muito mais intimidade umas com as outras, a gente vai ter muito mais intimidade para fazer isso no nosso trabalho, por exemplo. Se você tem uma amiga do trabalho que você acha que você vai dar conta de fazer isso, ou uma amiga do Brasil, faça isso pelo Zoom, com a sua amiga do Brasil, com a sua irmã no Brasil, com o seu parente no Brasil, seja lá quem for. E eu acho assim, o mais difícil é começar. Quando a gente começa, aí a gente deslancha, porque eu nem me lembro qual foi a minha primeira cobaia. Quem que foi? Eu acho que foi a Camila do Lucas. Ou foi a Letícia da Sônia, eu não me lembro agora, mas foi uma das meninas, foram minhas primeiras cobaias. Eu preparei todo o material, eu tenho um material de discipulado que eu mesmo preparei. Então, eu acho legal, gente, que vocês preparem o material de vocês, de acordo com o que vocês... Eu posso estar ajudando nisso, mas eu acho bacana que cada um prepare seu material. Por quê? Porque fica uma coisa assim, que foi você que escreveu, foi você que preparou com as suas palavras, e aí, não posso esquecer que não é que é com as nossas palavras. A gente vai ensinar de acordo com a Bíblia, porque a gente não... Lembra que a Lara deu o testemunho dela semana passada, que não pode... a gente não pode viajar na maionese, né? A gente tem que
falar realmente o que está na Bíblia. E essa é a nossa preocupação, é o nosso medo. Mas, gente, estava falando com a Lara, né, e com a Carol, que foi até a Carol que trouxe essa Bíblia para o Leandro. Olha só, Bíblia de Estudo da Reforma. Então, assim, não precisa ser essa. Eu tenho de pequenos grupos, eu tenho a da Thompson, eu tenho várias Bíblias de estudo, como eu já mostrei para vocês, que dá para vocês pegarem comentaristas excelentes. Ou pode só pegar um comentário bíblico. Hernandes Dias Lopes tem excelentes. Eu já falei para vocês que o próprio aquele que eu mandei no grupo, que é online, gente, tem tudo online, vocês não precisam comprar nada, não precisa pagar nada. Você não tem essa Bíblia agora, pega o que você tem de material e começa a trabalhar. O mais importante é a gente pesquisar. E eu tenho certeza absoluta que quando vocês começarem, vai ser algo assim muito prazeroso. Porque, por exemplo, para mim, eu separo todo o material, eu vou, sabe assim, ó, tá vendo? Eu vou anotando, isso aqui é a continuação da Camille, esse é o da Luana com a turma dela. Então, assim, eu preparo todo o material, deixo tudo bonitinho, aí só chega na hora, dá dor de barriga, dá diarreia, você corre no banheiro, você volta, bebe água, ora e tudo acontece. Porque depois que a gente começa, aí vai embora. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que é bem bacana, né? Não vou ficar repetindo isso aqui para ver se convenço vocês, não. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus convença vocês a começar. E aí eu quero que vocês depois me contem lá no grupo, né? No grupo não, vocês podem me mandar particular, mas se quiser compartilhar no grupo, eu acho muito bacana. Porque quando você compartilha no grupo, você está ajudando as outras meninas a fazerem também. Porque quando você compartilha no grupo, você não está querendo falar assim, olha, eu fiz, viu? Não, nada disso. A gente só está encorajando as outras a fazerem também. Gente, olha, eu estou estudando, eu estou fazendo o anti-humano. O que vocês estão achando? Olha, eu estou achando interessante, está assim, assim, assado. Porque é o que eu falei, o nosso grupo está ali para isso mesmo, para a gente compartilhar tudo o que a gente tem feito para encorajar umas às outras. Então, de lição de casa, que eu vou deixar para vocês por um mês, vocês vão fazer se quiser, porque não adianta, que não vale ponto, não vale nota, não vale nada. Mas vale vocês com Deus, porque não adianta essas perguntas e essas respostas aí, é só com o Senhor mesmo. Eu queria ter o poder de puxar a orelha de vocês, mas eu não tenho. Eu queria pegar assim, faz trem, mas não posso. Então, deixa que o Espírito Santo de Deus faça isso, porque ele faz direitinho, eu não faço. Então, a lição de casa é essa. Eu vou mandar no grupo. Aí vocês fazem o que vocês acharem melhor. Eu já mandei todo esse material no grupo, então não preciso mandar. Essa última parte aí também já tá lá. Aí eu vou mandar para vocês, então, o link do curso da Fiel para aquelas que não têm ainda, para fazer o login, pelo menos. O curso vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Assim que vocês fizerem o login e pagou, não quer dizer que imediatamente vocês têm que começar. Fiquem tranquilas. Só faça. Porque, eu não pude começar hoje, Adriana. Começa amanhã, começa o mês que vem, não interessa, mas pelo menos você foi lá e você fez o login. Se você tiver qualquer dúvida, me manda no privado que a gente esclarece. A Carol já conhece, a Lara já conhece, quem mais conhece aí? Tem mais gente, acho que a Ludmilla já conhece, o Carlos também já passei para eles fazer, a Paula já faz, tem mais gente, não sei se mais alguém aí já faz, mas esse é muito conhecido, a Neuza já foi para a conferência da Fiel com a gente. Então, assim, ela conheceu o material, conheceu os pré-letores, conheceu o pessoal de lá, eles são muito sérios, eles são muito comprometidos com a palavra. Eles têm pastores em todo mundo, na África, aqui, no Brasil, em todos os lugares. Eles querem mesmo expandir o Evangelho de Cristo através do estudo da palavra. Então, eu acho que é bacana. Então, fica aí, então, para vocês o meu apelo. E se alguém tiver alguma coisa para perguntar agora, ou algum pedido de oração, eu vou abrir. E a gente volta. Quando eu voltar do Brasil, eu já vou mandar uma mensagem para vocês no grupo e a gente começa. Que provavelmente, porque tem a semana de oração que a gente vai fazer pelo Zoom, que eu acho que é na semana do dia 4, né, Neuza? Eu não estou lembrando agora. Na semana do dia 4, a semana da oração. A gente provavelmente volta dia 11 de janeiro, mas eu vou mandar uma mensaginha lembrando todo mundo, para a gente voltar com os nossos encontros, porque aí nossos encontros vai ter outra cara, vai ter outra coisa. Nós vamos começar um outro projeto. Mas, por quê? A gente, em nome de Jesus, já vai estar com esse encaminhado. Então, a gente vai precisar de mais projetos, porque esse aí já resolveu para nós. Tá bom? Então, quem quiser abrir o microfone, pedir oração,
Ó, a gente tem muitos motivos de orações, muitos motivos de orações. E aí, né, quem quiser para fazer mais algum pedido, continuar orando por todas as pessoas que a gente já está orando. E aí vamos ver se tem mais algum motivo de oração e se alguém tiver algum comentário para a gente encerrar. Pode falar, gente. A Gis vai Tira pedir? do. Ah, tirou. Tá. Você ia pedir, Gi? Eu? Ah, não, você abriu o microfone, achei que você ia falar alguma coisa. Eu ia, é que a internet tá muito ruim, não dá pra. Tá cortando muito. Não sei se dá pra me ouvir direito. Ah, tô te ouvindo. Eu queria pedir pela saúde aqui da nossa família, né? Pelas crianças que estão doentes, pelo Peter, né? Pedir pela saúde deles, para que eles melhorem logo. Amém. Que a gente não pegue também a Verdade, virose. você tem que cuidar dessa turma aí que tá vomitando É. com diarreia. Meu Deus do céu. Verdade, principalmente o Peter, né? As crianças não estão indo para a escola e o Peter também complicado, precisa voltar para o trabalho, né, gente? Sim. Ele já não trabalhou. Orar pela saúde. E orar pela saúde geral, porque isso aí é uma virose que provavelmente vai estar pegando aí as crianças. Para que a gente não pegue depois deles também, né? Exato, que é febre, vômito, diarreia, é horrível. Lara, você ia pedir? Não, eu ia te lembrar para você tirar do. Você tá gravando antes de fazer. Sim. Desculpa, é verdade. Obrigada. Deixa eu só